E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Antes, né? E hoje nós vamos trabalhar com um pouquinho da química e, melhor dizendo, a química orgânica, tá bom? Olha só, primeiramente eu coloquei aqui para vocês uma sequência de reações, né? Uma sequência de reações orgânicas muito importante aí para prova do Enem, né? Primeira coisa, nós temos aqui no meio a molécula a que a gente chama de matéria-prima, né? O etanol. Esse etanol é um álcool primário. Por que mesmo que é um álcool primário? Porque a hidroxila está ligada em carbono primário. Então, por isso que ele é conhecido como álcool primário. O álcool primário, ele sofre algumas reações orgânicas. Por exemplo, ele pode sofrer reação de oxidação, reação de redução, pode sofrer reação de esterificação, né? Eliminação. Então, como que a gente vai proceder com essas reações, beleza? Primeiramente, olha só, nós temos aqui o etanol e o etanol está virando o quê? Um aldeído, né? Nós temos aqui C-H, isso é um aldeído. Então, oxidação de álcool primário virando aldeído é chamada oxidação parcial ou também conhecida como oxidação branda. Na oxidação branda, nós temos aí a presença do permanganato de potássio, né? E esse permanganato de potássio é um agente oxidante, ou seja, responsável pela oxidação do etanol, virando etanol ou acetaldeído, combinado? Então, em nós temos uma reação conhecida como oxidação branda ou oxidação que a gente chama de parcial. Agora, na sequência 2, a gente percebe aqui que o etanol está virando C2H4. E a gente sabe que o C2H4, né, nós sabemos que essa molécula aqui é o eteno, né? 2 carbonos e nós temos aqui a presença de 4 hidrogênio. Então nós temos a fórmula geral CnH2n. Isso é a fórmula geral de um alceno ou de um ciclo alcano, ou chamado também ciclano. Mas sabemos que o etanol, ao virar o famoso eteno, ele vai sofrer um processo de eliminação. Ou também nós podemos especificar isso como uma reação de desidratação. Quer ver só? Olha só, como que nós vamos fazer aqui? Deixa eu pegar a canetinha vermelha aqui para que você entenda. Então ela tem aqui, ó, a molécula de etanol que a gente pode escrever assim, ó, CH2H, tá vendo? Então nós temos aqui o CH3, beleza? E aqui CH2OH, combinado? Então, nós temos aqui a molécula de etanol, CH3CH2OH. Quando o etanol está na presença de um agente desidratante, que a gente chama de ácido sulfúrico, então, quando a gente coloca o etanol na presença do ácido sulfúrico, nós sabemos que isso aqui é um agente desidratante. O ácido sulfúrico, ele vai retirar água do sistema reacional. Mas essa eliminação de água, ela pode acontecer entre moléculas, num sistema intermolecular, ou intra, ou seja, essa perda de água pode acontecer dentro da própria molécula. Se essa desidratação ocorrer a 170 graus, é importante ressaltar isso aí, né? Se essa desidratação ocorrer nessa temperatura aqui, galera, nós temos uma desidratação intramolecular. Então quer dizer que a perda de água vai acontecer dentro da própria molécula. Olha só. Então se essa água for eliminada, fecha a ligação para estabilizar os carbonos e aí sim você vai ter a formação dessa estrutura chamado eteno. Olha só. Então nós vamos eliminar a água e produzir o eteno.
ou também conhecido como etileno, tá? Então temos aqui agora C2H4, que é exatamente a molécula produzida na reação 2. Então, essa reação 2 trata-se de uma desidratação intramolecular, né? Então ele chamou aqui, ó, tá vendo que a letra A e a letra B traz a desidratação e A1 traz a oxidação. Ou seja, o etanol, ao sofrer oxidação branda ou oxidação parcial, ele transforma em aldeído. E ao sofrer a tal da desidratação intramolecular, ele produz o eteno ou chamado etileno. Beleza? Agora, agora é importante isso aqui, ó. O etanol virou eteno, percebeu? E agora, o etanol tá virando C2H6. Oh, meu Deus, peraí. C2H6? C2H6 é quem? É o etano. Ah, é verdade. Então, quer ver? Vamos apagar aqui, né? Vamos apagar isso aqui para entender como é que seria isso aqui, tá bom? Então, agora eu vou pegar a nossa molécula de etanol, combinado? E essa molécula de etanol, ela vai ter que virar alguma coisa. Vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, o C2H6 é o famoso etano, que é o CH3, combinado? Então tá aqui, ó, C2H6, CH3, CH3. Agora, o álcool primário está virando o quê? Um alcano. Isso é verdade, está virando um alcano. Mas que reação é essa em que um álcool primário vira um alcano, né? Então, olha só, vamos pensar primeiro. O etanol virou alceno, combinado? E o etanol virou etano, que é um alcano. Então, essa reação aqui, ó, ela pode ser chamada também de redução energética. Por quê? Porque o NOx do carbono, ele irá diminuir. Então, se a gente pega o NOx desse carbono e calcula ele, e pega o NOx do outro carbono, você vai ver que ocorre uma redução do NOx, uma diminuição algébrica do número de oxidação. Então, por isso que a gente chama de reação de redução. Eu mostrei, né, que o etanol virando um eteno, a reação é conhecida como desidratação intramolecular, mas também pode ser chamada de reação de quê? De redução. É verdade. Eu posso muito bem transformar isso aqui em um eteno através de uma reação de redução, usando o tetrahidreto de lítio-alumínio, tá? E também posso usar o tetrahidreto de lítio-alumínio, é importante mostrar isso aqui, né? Eu posso ter essa substância como um agente redutor para transformar esse etanol em um etano através de uma reação conhecida como redução energética. Então, olha só, essa reação 3, então, ela vai ser chamada de redução energética. Então, guarda isso para mim. Álcool primário vira alceno através de uma redução, mas também pode virar alcano se a redução ela for chamada de energética, beleza? E agora a gente percebe aqui que essa substância chamada etanol tá virando essa coisa. Mas o que é isso aí? Oxigênio entre carbono e carbonila. Quando nós temos oxigênio entre carbono e carbonila, isso aqui é conhecido como éster. Ah, é verdade. É um éster, sim. E esse éster que você está vendo aqui, ó, é chamado etanoato de etila. Não esqueça que isso aqui é o C2H5. Então, C2H5, até chamar atenção aqui, ó, é a mesma coisa de colocar isso aqui, filho, ó, CH2, CH3. Então, isso aqui é o radical conhecido como etil
ou etila. Então, isso aqui é o grupo etil. E esse grupo etil é derivado exatamente do etanol, através de uma reação conhecida como reação de esterificação ou chamada reação de Fischer, tá? Quando nós colocamos esse etanol na presença de um ácido carboxílico, ocorre essa reação em meio ácido e é uma reação de equilíbrio que eu vou apresentar para vocês a partir de agora. Quer ver só? Olha só. Então, se eu colocar aqui, ó, olha só. Se eu pego, ó, esse ácido aqui, ó. Tá vendo só? Esse é o ácido acético, ou chamado ácido etanóico. Se a gente pega esse ácido etanóico, ou chamado acético, e reage com etanol, ou conhecido como álcool etílico, olha só, essa reação aqui, gente, vou até colocar aqui um doisinho, né? Tá aqui. Essa reação é uma reação de equilíbrio, catalisada aí por ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um agente desidratante. O que ele vai fazer? Retirar a água do sistema reacional. Então, nós tiraremos aqui a água, beleza? E quando essa água sair, o que nós vamos ter? CH3, C dupla O, tá vendo aqui? C dupla O. Sai hidroxila do ácido e o H do álcool. Eu pego esse grupo conhecido como etox, tá vendo? E coloco aqui, ó. Então, aquele éster que você viu é exatamente esse aqui, ó, que é o etanoato de etila. Então, perceba que ele chamou esse CH2CH3 de C2H5. Entendeu agora por que ele chamou de C2H5? Por conta disso aqui. Então, essa reação é uma reação de esterificação ou chamada também reação de Fischer. Combinado? Então, agora sim, se a gente colocar aqui, né, voltar aqui na questão, nós poderemos chegar na alternativa da questão, tá? Oxidação é 1, desidratação é o 2, redução, que seria uma redução energética, o 3, e o 4, uma esterificação, ou chamada reação de Fischer. Então, portanto, a alternativa A seria a resposta da questão. Combinado? Beleza? Então tá. Então eu trouxe aqui para você uma sequência de reações que pode aparecer na provinha do Enem. Agora, gente, é importante eu trazer aqui uma coisa também que eu acho que é relevante, que é o tal do plástico verde, a formação do plástico verde, tá bom? E aí, primeiramente, a gente vai pensar um pouquinho em cima dessas reações que acontecem para chegar no famoso plástico verde. Vamos pensar o seguinte: se a gente pegar a cana-de-açúcar, ela contém a sacarose, e a sacarose C12H22O11. Então, se eu pegar aqui a sacarose e faça a hidrólise dessa sacarose, o que é a hidrólise? É eu pegar a sacarose na presença de água e uma enzima chamada invertase, que eu acho que é importante chamar a atenção aí, tá? Olha só. Então eu tenho aqui a sacarose sofrendo uma hidrólise. Ao sofrer a hidrólise, na presença de uma enzima chamada invertase, nós vamos ter aqui a produção de C6H12O6, que todo mundo conhece como glicose. Então nós temos aqui a formação da glicose e também a frutose. Olha, C6H12O6 também, sim, né? Então nós temos aqui a glicose e a frutose.
Lembra que a glicose é um carboidrato conhecido como aldose. Por que aldose? Ela tem o grupo aldoxila polihidroxilada. Agora, a frutose, ela é isômero de função da aldose. Por quê? Ela contém um grupo cetona, né? Um grupo carbonila, a função cetona, e polihidroxilada. Então a gente percebe que são isômeros de função. E a frutose é conhecida como cetose, tá? E a glicose como aldose. Ambos monossacarídeos. Beleza? Importante ressaltar isso. Agora, essa glicose que a gente vai pegar aqui, olha só, galera. Essa glicose, ela vai sofrer um processo de fermentação alcoólica. Nossa, então isso aqui é muito importante. Nós temos aqui a glicose, né? E ao sofrer o processo de fermentação alcoólica, na presença de uma enzima chamada enzimase, né? Ela vai produzir o etanol, na verdade, 2 mols de etanol. Vou até colocar aqui, ó, C2H5OH, porque se de repente aparecer assim, você fala, opa, peraí, C2H5OH, eu sei que é o etanol, né? E essa reação também vai liberar o gás carbônico. Opa, então 2 mols de CO2, né? Então nós temos aqui uma reação conhecida como fermentação alcoólica, ou seja, produção de etanol. Você fala, pô, peraí, no slide passado falou do etanol, hein? Etanol, um álcool primário que sofria uma reação importante chamada desidratação intramolecular. Exatamente. Então, olha só. Se eu pego novamente esse etanol, que a gente pode escrever dessa forma, sem problema algum, né? E coloca esse etanol na presença de ácido sulfúrico, que é um agente desidratante a 170 graus Celsius, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós temos aqui a eliminação de água, né? E quando essa água for eliminada, nós teremos aqui a produção do eteno, ou chamado etileno. Então peraí, esse aqui, é o famoso etileno? Isso. E aí eu acho que é importante falar isso aqui para vocês, que o etileno, até mexer aqui direitinho, ó. Vamos arrumar isso aqui, vamos ficar bagunça, né? Olha só, o etileno é essa molécula. Tá, agora o que vai acontecer? Eu vou fazer aqui uma reação que a gente chama de reação de polimerização de adição. Então, esse etileno, na presença de alta pressão, ouviu? Alta temperatura e catalisador, ele vai se transformar em um famoso e conhecido polietileno. Peraí, Anderson, o polietileno é o famoso plástico? Cara, exatamente, é isso mesmo. Então, olha só, eu peguei aqui o etileno e através de uma polimerização, ou seja, a união de vários monômeros de etileno, né? Então, isso aqui é um monômero que a gente, na reação de polimerização, chama isso aqui de etileno. O etileno, ao sofrer uma polimerização de adição, ele vai se transformando no famoso polietileno. Então, olha só, gente, olha que legal. Isso aqui é o polietileno. Podia muito bem, gente, ter colocado todas as reações prontas para vocês, né? Mas o objetivo é tentar você aí em casa fazer isso no seu caderno. É fazer todas essas reações trabalharem no seu caderno para que você realmente aprenda como chegar no polietileno, beleza? Esse polietileno aqui é o famoso
Oh, aí sim, Anderson. Plástico verde. Exatamente, fi. Esse é o famoso plástico verde. Mas agora faz sentido, cara. Por que verde? Agora faz sentido por que verde. Porque é originário de quem? Da cana de açúcar. Ah, de origem vegetal, né, Anderson? Exatamente. Como é de origem vegetal, né? Nós chamamos isso aqui de verde. Então, esse plástico aqui, pois é, Anderson, eu estou pensando, porque o polietileno, o normal dele é derivado de quem? Do petróleo, não é isso? Ah, é isso mesmo, cara. É isso mesmo. O polietileno, ele é derivado do petróleo. E a gente sabe que o petróleo é um combustível fóssil, né? Então nós temos um problemão com esse polietileno derivado do petróleo, né? Agora, esse polietileno, ele não é derivado de um combustível fóssil. É derivado de quem? Da cana-de-açúcar. Como ele é derivado da cana-de-açúcar, a gente pode falar em origem o quê? Origem vegetal. E também uma fonte renovável. Ah, então faz sentido. Então, quando a gente fala em plástico verde, a gente fala de fonte renovável de energia. Uma fonte renovável, né? Agora, diferentemente do petróleo. O petróleo já não é uma fonte renovável, né? Então, essa é uma diferença muito importante aí, principalmente para o Enem, tá? Agora, existem vantagens e desvantagens em relação a esse tipo de plástico em relação ao famoso plástico derivado do petróleo, né? E essas vantagens são importantes. Essas desvantagens também são importantes. Por exemplo, para você produzir esse plástico verde, você precisa de uma área muito grande, concorda? Para quê? Para plantar a cana-de-açúcar. Então você precisa de uma área grande. Ah, faz sentido. Então, falou em área grande, falou em quê? Desmatamento. E esse desmatamento não é legal para o meio ambiente. A gente sabe aí, principalmente através da geografia, os impactos ambientais que isso pode causar, né? Mas é verdade, então seria uma desvantagem, sim. Uma outra coisa importante, que eu preciso de quê? De água, né? Essa cana, ela tem que crescer. Para crescer, eu preciso de água. Faz sentido, Ana? Também precisa de adubo, né, Ana? Tá, mas você concorda que a água é um fator mais relevante ainda? Porque a gente está com uma escassez muito grande de água, né? Então a água, esse uso indevido, entre aspas, né, de água, também seria um impacto causado na formação do plástico verde. Então, também seria uma desvantagem, né? Agora, existem algumas vantagens? Sim, algumas vantagens importantes. Muito importante que a gente fala em relação ao plástico verde. Então aqui, ó, eu trouxe algumas coisas importantes para vocês. Olha só. Vantagens. Plástico verde é produzido a partir de uma fonte renovável. Assim, a indústria terá sempre o insumo disponível. Ó, importante. Então, tudo isso aí a gente comentou. O plástico verde pode ser utilizado em todos os segmentos em que o polietileno petroquímico é aplicado, ou seja, relacionado com o polietileno do petróleo e o polietileno derivado da cana-de-açúcar. Agrega valor e gera diferenciais para as empresas que o adotam. O plástico verde é um polímero que apresenta baixa densidade. Com isso, o peso final dos produtos poderá ser reduzido, favorecendo uma economia com custo de transporte de suas mercadorias, né? Isso algumas vantagens e também nós temos aí a questão da desvantagem.
O primeiro é que a produção de cana-de-açúcar em larga escala necessita de grande área de plantio, além de considerável consumo de água e do uso de fertilizantes e outros insumos, muito deles nada de bom para o meio ambiente, né? Segundo, o cultivo para tais fins utiliza terras e outros recursos que em alguma medida poderão ser necessários à produção de alimentos em um mundo, infelizmente, com muita gente ainda passando fome. Então, eu trouxe isso aqui um pouquinho para falar das vantagens e desvantagens relacionado com o famoso plástico verde. Tá bom, gente? Então, essa seria a minha dica aí para vocês do Enem, tá? Espero que vocês arrebentem, façam uma boa prova e guardem o antes aqui no coração de vocês. Um grande abraço, um grande beijo e até mais. Fui! E aí, gente, beleza? Eu sou o Preges, professor de Química, e trouxe aqui mais uma dica para você, essencial para esse Enem. Eu tenho certeza que você já viu imagens desse jeito aqui, ó. Talvez não no navio muito antigo, muito velho, mas no portão da sua casa, uma corrente ou qualquer outro objeto de ferro ou de aço que você já tenha visto aí na sua vida, certo? Uma dica importante aqui, então, é como que a gente faz para preservar, para proteger materiais de aço ou de ferro. E para a gente fazer essa discussão, eu trouxe aqui um exercício excelente para a gente resolver. Olha só, os tanques de armazenamento de gasolina podem, com o tempo, sofrer processos oxidativos, resultando na contaminação do combustível e do solo à sua volta. Uma forma de evitar tais problemas econômicos e ambientais é utilizar preferencialmente metais de sacrifício, protegendo os tanques de armazenamento. Pessoal, eu sei que talvez está pensando assim, ó, aqui em casa, para proteger o portão ou um outro objeto, a gente costuma pintar esse objeto. Realmente, tá? Pintar algo de aço ou de ferro pode evitar esse processo de corrosão, tá? Então deixa eu marcar aqui, ó. Ela nem falou corrosão, né? Mas ele cita aqui um processo de oxidação. Essa oxidação é a transformação, no caso do ferro, em ferrugem, tudo bem? E quando a gente pinta um objeto de ferro ou de aço, a gente acaba tirando o contato com o oxigênio do ar e com água, protegendo esse objeto. No entanto, isso só faz sentido mesmo da gente fazer quando é algum material que fica exposto, que a gente consegue ver até que ponto essa pintura está sendo eficiente e também para materiais que a gente consegue fazer manutenções. Quando a gente tem aqui, ó, um tanque de combustível que fica no subsolo, um oleoduto, um gasoduto ou tubulações que ficam no interior do solo, não dá para a gente ficar conferindo a todo momento se teve oxidação ou não. Por conta disso, é importante a gente fazer uma proteção a partir de metal de sacrifício. O esquema que o exercício descreve para você é esse daqui, ó. Tem o tanque de combustível feito de aço, certo? Observa, tá? Que ele está aqui, ó, no solo, então não tem contato com o ambiente externo. Essa parte do desenho aqui, ó, é apenas a saída de combustível e para proteger esse tanque de aço, a gente vai conectar esse tanque de aço a um metal de sacrifício. E é esse metal de sacrifício que vai evitar a corrosão do ferro presente no tanque de aço. Bom, como que o metal de sacrifício protege o aço ou o ferro do aço? O metal de sacrifício ele tem a função de oxidar no lugar do metal que a gente quer proteger. Então o objetivo aqui, ó, é que esse metal de sacrifício, destacado aqui, ó, que esse metal de sacrifício oxide, evitando que o tanque de aço sofra oxidação.
Perfeito? E aí é um processo eficiente, porque de tempo em tempo, basta que a gente venha aqui e troque esse metal de sacrifício. Eu sei que você pensou em processos de oxidação, aí a gente já lembra de redução, pensa em pilhas, e baseado nos nomes dos eletrodos que a gente tem nas pilhas, vê se você recorda comigo. Cátodo é onde acontece a redução, ânodo é onde acontece oxidação. Perfeito. Nesse caso aqui, o metal de sacrifício, ele oxida. Como o metal de sacrifício sofre oxidação para proteger o outro metal, a gente chama esse metal de sacrifício também de ânodo de sacrifício. Perfeito? Porque ele oxida nesse processo de proteção. Se o metal de sacrifício vai se comportar como um ânodo oxidando, a gente pode pensar que, se fosse montada uma pilha, o ferro presente aqui no aço, ele vai se comportar como um cátodo, né? Ele seria o cátodo de uma pilha formada aqui com esse metal de sacrifício. Por conta disso, essa técnica de usar o metal de sacrifício é conhecida também como proteção catódica. Ou seja, eu ligo o metal que eu quero proteger a um outro metal que oxida no lugar, que se comporta como um ânodo, fazendo do metal protegido um cátodo. Tranquilo? Bom, vamos aqui. Falando especificamente do aço, a gente quer evitar a corrosão do ferro. Por conta disso, tá? A gente precisa que o metal de sacrifício ou ânodo de sacrifício tenha um potencial de oxidação maior que do ferro. Ou seja, a gente precisa que esse metal de sacrifício oxide mais facilmente que o ferro. Tudo bem? Bom, voltando aqui para o restante do exercício, ó, e pensando especificamente no ferro, eu vou te dar uma dica que pode te fazer ganhar muito tempo, tá? Falou de proteção do ferro, beleza? Então, de metal de sacrifício, para proteger o ferro, guarda esses dois elementos aqui, ó, zinco e magnésio, tá? Porque normalmente os metais que a gente usa para proteger o ferro é o zinco ou o magnésio. Bom, continuando no exercício, a gente tem isso aqui, ó. Suponha que seja necessário usar o metal de sacrifício em um tanque de aço, liga de ferro e carbono. Considere as semi-reações de... Vou destacar aqui para você, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Vermelho. Ó, semi-reações de redução e seus respectivos potenciais padrão. Pode ser que o exercício não te conte que a equação ou o potencial é de redução. Se acontecer isso, fica tranquilo e olha a posição dos elétrons. Então aqui, ó, se você observar, em todas essas equações, os elétrons estão antes da seta. Elétron antes da seta te indica que o potencial é de redução. Beleza? A equação é de redução e, consequentemente, o potencial dado é de redução. Se o elétron estiver depois da seta da equação, você tem uma equação de oxidação e, portanto, o potencial também é de oxidação. Tranquilo? Bom, como a gente tem potencial de redução aqui, um procedimento rápido, tá? Para a gente ver os potenciais aqui, comparar com o do ferro, é a gente passar todo mundo para potencial de oxidação. Para isso, basta você inverter o sinal. Então aqui, ó, potencial de redução do ferro, menos 0,44 volts, o de oxidação é mais 0,44 volts. Do zinco, tem um potencial de redução de menos 0,76 volts, o de oxidação mais 0,76 volts. E aí, a gente continua aqui, ó. Então, do cobre, do níquel, do cádmio, do mercúrio. Então, se o exercício te dá um potencial, para saber o outro, basta trocar o sinal. Tudo bem? Tranquilo? Bom, gente, em relação a esses potenciais, toma cuidado, tá? Porque quando a gente vai somar a equação de oxidação e redução para chegar numa equação global, muitas vezes a gente tem que multiplicar as semi-reações para
cancelar os elétrons. Quando você multiplica uma semi-reação, você não multiplica o potencial, beleza? Não multiplica o potencial. A gente só mexe no sinal quando a gente inverte equação. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Dos metais citados, o que garantirá a proteção ao tanque de aço é como eu te falei, tá? Tem que ser o metal que tem potencial de oxidação maior que o do ferro. Portanto, ó, se eu olhar os potenciais dados, o único que tem potencial de oxidação, tô olhando aqui, ó, tá? Na oxidação, o único que tem potencial de oxidação maior que do ferro é o zinco. Resposta, letra A. E observa, tá? Que é bem o que eu te falei, ó. Nesse contexto de proteção catódica do ferro, exercício sempre vai trazer para você aqui, ó, zinco ou magnésio. Sabe, prege sempre é o que normalmente você pode esperar, tá? Se fugir disso, analise os potenciais de oxidação e aí aquele metal que tiver maior potencial de oxidação consegue proteger os outros metais. Então essa foi a nossa primeira dica de eletroquímica. Ainda na fisicoquímica, tá? Eu trouxe aqui um outro exercício para a gente comentar sobre cálculo de pH. Então olha só. Antes disso, tá? Empolguei aqui na resolução e antes do pH, só um outro detalhe, tá? Existem algumas outras formas da gente proteger o aço recobrindo com outros materiais. Por exemplo, tá? A gente pode usar folha de Flandres, que nada mais é do que aço recoberto por estanho, tá? E essas folhas de Flandres, elas são usadas para fazer latas para colocar ou armazenar alimentos, tá? Tipo latas que você encontra em supermercado, beleza? Essa lata é constituída por uma lâmina de aço recoberta de estanho, tudo bem? E, pessoal, por conta da constituição do material dessa lata, é importante você ficar atento a latas que estão amassadas no supermercado. Quando a lata amassa, ela pode romper essa cobertura de estanho e deixar o aço em contato com o alimento. O alimento pode provocar a oxidação do aço e ser contaminado. Então, fuja das latas amassadas, ok? E outra forma aqui, ó, é a gente usar uma pintura de Zarcão, que é um óxido de chumbo 4, tá? Que é uma pintura que certamente você já viu, às vezes, em cascos de navio, em pinturas de fundo de portão, ou objetos de aço, tá? Que é uma pintura que tem essa cor meio avermelhada aqui, tudo bem? Esse Zarcão, ele consegue aderir muito bem a metais e aí forma uma camada protetora. Mas, assim, né? Esses dois casos aqui são muito usados quando a gente tem materiais que visualmente eu consigo ver se essa proteção foi corrompida ou não. Tranquilo? Agora sim, fechamos esse assunto aqui de proteção do aço e de outros metais. Bora pro pH. Bom, olha essa questão comigo aqui, ó. O aproveitamento integral e racional das matérias-primas lignocelulósicas poderá revolucionar uma série de segmentos industriais, tais como o de combustíveis, mediante a produção de bioetanol de segunda geração. Esse processo requer um tratamento prévio da biomassa, destacando-se o uso de ácidos minerais diluídos. Eu quero chamar sua atenção para isso aqui, ó. O exercício cita aqui ácidos minerais, tá? E esses ácidos minerais são os ácidos inorgânicos, tá? Então poderia ter aqui, ó, ácidos inorgânicos, perfeito? Ou numa outra questão, em outro contexto, o exercício pode tratar as substâncias inorgânicas como substâncias minerais, perfeito? Continuando, no pré-tratamento de material lignocelulósico por via ácida, empregou-se uma solução de ácido sulfúrico. Então aqui, ó, o exercício já destaca o nome do ácido, que foi preparada
diluindo-se. Gente, vou destacar para você aqui, ó. Diluindo-se, e já vou destacar 2.000 vezes, tá? Quando a gente fala de diluição, diluir é diminuir a concentração. Guarda isso. Diluir é diminuir a concentração. Se a gente vai diluir 2.000 vezes, a gente vai diminuir a concentração 2.000 vezes. Você fala, Preges, então é pegar a concentração inicial, dividir por 2.000? Isso mesmo, tá? Vai diminuir a concentração inicial 2.000 vezes. Normalmente, a gente faz uma diluição adicionando solvente. Então, a gente adiciona solvente, aumenta o volume da solução e a concentração vai diminuir, certo? Então, você poderia pensar assim, ó, se vai diluir 2.000 vezes, a gente vai aumentar o volume da solução 2.000 vezes, tudo bem? Então, ó, diluir é diminuir a concentração, o número de vezes que faz essa diluição, tá? O número de vezes que diluiu-se indica quantas vezes a concentração diminuiu. Normalmente, a gente dilui uma solução adicionando solvente, beleza? Bom, então aqui, ó, diluiu-se 2.000 vezes uma solução de ácido sulfúrico de concentração igual a 98 gramas por litro. Isso quer dizer que a cada 1 litro dessa solução inicial, que a gente pode chamar também de solução estoque, é a solução de alta concentração que eu pego para diluir e produzir outras, tá? Então, nessa solução estoque, a cada 1 litro tem 98 gramas de ácido sulfúrico. E aqui, ó, te dá outra informação, tá? Ocorrendo dissociação total do ácido na solução diluída. O termo mais adequado aqui seria ionização, tá? O termo dissociar é separar algo que já existe. Então, para os ácidos, o termo mais adequado seria ionizar, mas isso não faz tanta diferença na nossa resolução, não, tá bom? O quadro apresenta os valores aproximados de logaritmos decimais. Então, aqui, ó, log de 2, tá? 0,3, log de 3, 0,5 e assim por diante. E aí, olha o comando da questão. Sabendo-se que as massas molares em gramas por mol dos elementos hidrogênio, oxigênio e enxofre são, respectivamente, iguais a 1 para o hidrogênio, 16 para o oxigênio, 32 para o enxofre, qual é o pH da solução diluída de ácido sulfúrico preparada conforme descrito? Bom, vamos lá então, com muita calma, passo a passo, que é tranquilo da gente resolver. Gente, questão que tem cálculo, primeira coisa, destaca o que o exercício quer saber, tá? Ele quer saber o pH da solução diluída, ou seja, qual é o pH depois que a gente pegou essa solução estoque e diluiu 2.000 vezes. Vou pegar as informações importantes e vou trazer para esse outro slide aqui, ó. Então, ó, tem a tabelinha aqui de log, certo? A concentração inicial e o número de vezes que a solução foi diluída, tudo bem? Aí, o número de vezes eu estou me referindo a quanto a concentração diminuiu, tudo bem? Bom, por que o exercício já te deu log? Porque quando eu falo de pH, o pH é calculado assim, ó. O pH é igual a menos log da concentração de H+. Então, olha só, eu vou te falar qual caminho a gente vai seguir e depois a gente vai executando, tudo bem? Então, assim, ó, quando a gente usa colchete para indicar concentração, tem que ser concentração mol por litro. E aqui, ó, a gente tem concentração gramas por litro. Então, o primeiro passo é pegar essa concentração inicial e passar de gramas por litro para mol por litro. Tudo bem? Vou ter a concentração do ácido. Depois, eu me preocupo em fazer a diluição. Fiz a diluição, eu vou achar qual é a concentração somente de H+. Fiz isso, jogo na fórmula do pH e vou ser feliz. Beleza? Você fala, Preges, é muita coisa, mas a gente consegue fazer numa boa.
Então vamos lá, tá? Passo 1. Cálculo da concentração de H2SO4 em mol por litro na solução inicial. Como eu tenho gramas por litro e quero passar para mol por litro, basta eu pegar essa massa que está em 1 litro e converter para mol, beleza? E para converter mol para massa ou massa para mol, a gente usa a massa molar. Então vamos lá, ó. A massa molar do ácido sulfúrico vai ficar assim, ó. Na fórmula tem 2 Hs, a massa molar do H é 1 grama por mol. Então, 2 vezes 1 grama por mol do hidrogênio. Depois, uma vez 32 gramas por mol do enxofre, 4 vezes 16 gramas por mol do oxigênio. Se eu somar tudo, ó, 4 vezes 16, 64, mais 32, 96, mais 2, 98 gramas por mol. Essa massa molar significa que cada 1 mol de ácido sulfúrico tem 98 gramas, tudo bem? Ou cada 98 gramas tem 1 mol de ácido sulfúrico. E olha que sorte a nossa! A concentração inicial é de 98 gramas por litro. Só, Prégis, 98 gramas é 1 mol, né? Isso mesmo. Portanto, a concentração de ácido sulfúrico no início é de 1 mol por litro. Beleza? Bom, fiz isso. Nosso próximo passo é calcular a concentração do ácido após a diluição, ou na solução diluída, na solução final, tá? Como eu te falei, se diluiu-se 2.000 vezes, a concentração final é a concentração inicial dividido por 2.000, tudo bem? Então a gente vai ter isso daqui, ó. Concentração inicial é essa daqui, ó, mol por litro que a gente encontrou. Então vai ser 1 mol por litro dividido por 2.000. Só para facilitar, eu escrevi 2.000 assim, ó. 2 vezes 10 ao cubo. Você fala, Prégis, por quê? Porque 1 dividido por 2.000 pode te deixar apreensivo. 1 dividido por 2, você sabe que é 0,5, é meio. Então, facinho de resolver, tá? O 10 ao cubo passa para cima, inverte o sinal, 10 a menos 3. Então, vai ficar 0,5 vezes 10 a menos 3, que é 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Tudo bem? Eu sei que talvez está pensando assim, mas Prégis, quando eu vou fazer diluição, eu uso aquela fórmula do CV. Concentração inicial, volume inicial, é concentração final vezes volume final. Poderia usar? Poderia. Concentração inicial, 1 mol por litro. Exercício não te contou o volume inicial? Define um volume, 1 litro, por exemplo, tá? Aí você vai ter concentração final e como diluiu-se 2.000 vezes, o volume aumentou 2.000 vezes. Então você teria isso aqui, ó. Concentração inicial, 1 mol por litro, vezes 1 litro, né? Que foi o volume que a gente adotou, é igual a concentração final vezes um volume 2.000 vezes maior, 2.000 litros. Tudo bem? Observa que se você passar o 2.000 dividindo, você vai ter 1 mol, ou pensando só no número, tá? 1 dividido por 2.000, igual a gente tinha aqui. Perfeito? Então você poderia fazer dessa maneira ou da forma que eu te mostrei inicialmente. De qualquer maneira, você chegaria nessa concentração de 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Só, Prégis, agora é só jogar na fórmula do pH? Ainda não, tá? Falta mais um passo. Aqui, a gente tem a concentração de ácido sulfúrico. E o ácido na água ioniza, né? De acordo com essa equação, ó. Ácido sulfúrico libera 2H+, e SO4 2-, o ânion sulfato, ok? Bom, como a concentração inicial é de 5 vezes 10 a menos 4, e eu tenho uma proporção aqui, ó, de 1 mol do ácido para 2 mols de H+, eu posso concluir que 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro do ácido libera, na solução, 10 vezes 10 a menos 4 mol por litro de H+. Mantém a proporção aqui, ó. 1H2SO4 libera 2H+,
5 vezes 10 a menos 4 libera 10 vezes 10 a menos 4. Para ficar fácil, 10 vezes 10 a menos 4 é 10 elevado a menos 3 mol por litro. Encontrei aqui a concentração de H+. Beleza? Bom, vamos lá. Achei a concentração de H+. Agora sim, a gente calcula pH. Ó. Menos log da concentração de H+, portanto, pH é menos log de 10 elevado a menos 3. Beleza? Aí aqui a gente vai usar as propriedades logarítmicas, né? O menos 3, a gente dá o tapa, né? Passa multiplicando, então a gente vai ter isso aqui, ó. Menos 3 vezes menos log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é 1, portanto, menos log de 10 na base 10 é menos 1. Então, pH, menos 3 vezes menos 1, e aí o pH é igual a 3. Quando a gente fala de pH, uma coisa também importante, tá? Para a gente fechar nossa aula, é a gente associar valor de pH com acidez, basicidade ou neutralidade através de uma escala de pH. E é importante que você tenha em mente a escala de pH a 25 graus Celsius, que começa aqui, ó, no valor de pH 0 e vai até um valor de pH 14, tá? Para chegar em 0 e 14, a gente usa o pH de uma solução padrão ácida e o pH de uma solução padrão básica. E tem esse intervalo de 0 a 14. E tem aqui no meio o pH 7, certo? Então já vai respondendo aí comigo. pH 7, o meio é neutro. pH menor que 7, ácido, maior que 7, básico, tá? E lembre que essa escala de pH, ela realmente é válida na temperatura de 25 graus Celsius. Tudo bem? Voltando aqui para o comando do exercício, tá? Ele quer saber o pH. O pH é 3, a resposta correta, letra B, de boa prova para você. Então, moçada, uma boa sorte para você. Sorte não, porque sorte não vai te ajudar tanto, mas sucesso, arrebenta nesse Enem. E tchau, valeu! E aí galera, aqui quem fala com vocês é o professor Rafael de Química e nós vamos aqui nesse encontro de hoje discutir algumas questões do Enem, alguns parâmetros importantes da característica desse processo, o que tem acontecido de atualidade envolvida nas questões e como que a química pode te ajudar ao sucesso nesse processo, ok? E aí eu separei aqui algumas questões para a gente discutindo, fazendo a resolução delas, discutindo como que aparece o formato de questão e como que você estará preparado para resolver esses problemas aqui se eles aparecerem, ok? Então, dá uma olhada nessa primeira questão aqui que eu coloquei aqui para a gente pensar junto. Olha só, fala o seguinte: embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta, estimulando discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Então aqui ele vai falar para a gente então a preocupação com relação à utilização da energia nuclear, certo? Como armamento. Mas aí ele vai fazer uma pergunta que não está associada a esse impacto e tudo mais. Ele quer saber qual é o processo envolvido na detonação da bomba. Então já vamos para o comando da questão, ver o que ele traz de alternativa, depois a gente discute o que está ali nas entrelinhas. E aí ele coloca essas opções aqui associadas ao processo da bomba atômica, e aí a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente fala de artefato nuclear ou bomba nuclear, é um termo genérico. Quando a gente fala bomba nuclear ou artefato nuclear, eu posso ter dois tipos de armamento. Armamento que é a bomba atômica, certo? Que foi o que explodiu em Hiroshima e Nagasaki, e nós temos a bomba H.
a bomba de hidrogênio, que é o armamento de maior potencial de destruição em massa que o homem já construiu. E aí nós temos a famosa bomba Tsar. Depois, se você não lembra, procura aí na internet para você ver sobre a bomba Tsar, a bomba do fim do mundo, o maior teste de bomba de hidrogênio feito pela humanidade. Tá? E aí a gente assusta com o poderio explosivo disso. Mas saber a diferença que tem bomba atômica e bomba de hidrogênio está associada ao quê? Por que eu preciso saber disso? Porque existe processo de fissão e existe processo de fusão nuclear. E aí eu tenho que lembrar qual é o processo que está associado em cada artefato nuclear. Certinho? Quando a gente fala, então, já resolvendo a questão da bomba atômica, não se esqueça, aqui a resposta, é que a bomba atômica tem o seu poder de explosão relacionado ao processo de fissão do urânio. Então essa é a primeira preocupação que você tem que lembrar. Bomba atômica é de fissão, é de quebra, ruptura da estrutura nuclear. E essa quebra, essa ruptura, é que gera grande quantidade de energia no processo de explosão. Só que a gente tem que tomar um cuidado. Não é a quebra de um único átomo que vai gerar essa energia gigantesca, chamada de energia nuclear. Não. Essa quebra acontece por uma reação em cadeia, certo? É uma sequência de quebras que ocorrem no curto intervalo de tempo, gerando essa grande quantidade de energia. E é por isso que a gente vai fechar a alternativa ali na letra A, olha só. Que o processo de geração dessa energia, o poderio explosivo dela está associado à fissão nuclear do urânio, provocado por nêutrons. A gente pega o urânio, que é um átomo grande, tem a capacidade de sofrer fissão, e essa fissão ocorre num processo de reação em cadeia, gerando uma grande quantidade de energia no curto intervalo de tempo. Fusão nuclear está associada à bomba de hidrogênio, a bomba H. E um detalhe interessante para você lembrar: bomba H não foi usada em guerra. A bomba H é apenas testes. Tá? Vários países testaram bomba de hidrogênio, né? A antiga União Soviética, Estados Unidos, a França, certo? Então, vários países, a Coreia do Norte, né, mais de uma forma mais atual, fez testes de bomba de hidrogênio, testes mais recentes, né, que assombram aí as políticas internacionais. A Rússia, né, segundo alguns, está testando um míssil supersônico que é associada à fusão nuclear de hidrogênio. Por quê? Porque a bomba de hidrogênio ela é mais energética do que a bomba atômica. Então existe uma preocupação da ONU, uma preocupação das ONGs, né, de desarmamento nuclear com relação a como essa pesquisa ela está sendo financiada por alguns países, alguns governos, certo? Ele vai falar desintegração nuclear do plutônio, provocado por elétrons. Paulo, isso aqui não está totalmente desconexo, não. A gente usa no processo de fissão nuclear o urânio. Por quê? Por causa da abundância dele na natureza. A gente tem uma certa quantidade considerável de urânio na natureza que dá para extrair e fazer uma preparação, que é o enriquecimento do urânio, para fazer o armamento nuclear. Mas outros elementos químicos podem ser usados também para esse processo, e o mais famoso é o plutônio, que pode ser gerado a partir do lixo atômico, né? A partir do lixo atômico, a gente pode pegar os elementos restantes que sobram no processo, os produtos da reação, e produzir o plutônio, um elemento radioativo artificial que sofre processo de fissão e explode. Não tão eficiente quanto o urânio, mas com uma excelente eficiência, sim, é possível utilizar o plutônio. Tá? Associação em cadeia de chumbo provocado por pósitron, aí nada a ver, né? E decaimento radioativo do carbono provocado por partícula beta, não, não, não. Então, fissão nuclear, lembre-se, fissão nuclear, urânio, certo? A alternativa do urânio, plutônio, beleza? Fusão nuclear, hidrogênio. Beleza? Então faça essa associação. Energia nuclear no Enem é mais presente do que a preocupação sobre característica das partículas radioativas, né? O que é a radiação beta, a alfa, a gama. Então isso não aparece tanto quanto a relação da energia nuclear. Beleza? Mas pegando o gancho do texto, né, é muito também comentado na mídia e em outros mecanismos de comunicação sobre os males, né, que ocorreram pós a explosão da bomba de Hiroshima e Nagasaki, que muita gente morreu, um número maior de mortos do que na explosão. Aconteceu mais morte depois da explosão do que no instante da explosão. Isso está associado ao quê? Ao espalhamento da nuvem radioativa. E vamos comentar esse detalhe aqui para você lembrar.
Olha só. Então, esse slide aqui, ele está mostrando aí para você o processo de fissão nuclear que gera a reação em cadeia. Quando a gente bombardeia o urânio com um nêutron, certo? E ao bombardear, a gente quebra o urânio em átomos menores. A maioria dos livros e apostilas vão trazer para você que os produtos dessa fissão são bário e criptônio. Certo? E além desses produtos, é gerado mais 3 nêutrons no processo, que vão colidir com 3 urânios, que vão gerar 9 nêutrons, que vão atingir 9 urânios, gerando 27 nêutrons e por aí vai, numa PG causando o efeito da reação em cadeia. Ok? Mas o grande problema do processo de fissão nuclear é o produto da reação. Os átomos bário e criptônio. Como eles são átomos menores, eles não têm mais possibilidade de sofrer fissão para geração de energia. Eles não vão gerar mais energia. Então, com eles, a gente não tem aplicabilidade energética. E quando a gente vai analisar esses elementos para outras aplicações, a gente descobre que é muito perigoso, porque eles são altamente radioativos. Eles são produto da fissão do urânio, que é um átomo radioativo, que gera criptônio e bário radioativos. E isso dificulta a utilização dele. E a gente chama isso de lixo atômico. Armazena. A gente não tenta beneficiar, tornar isso aqui de alguma forma útil. A gente guarda isso em containers, em locais especializados, chamando de lixo atômico. Quando explodiu a bomba de Hiroshima e Nagasaki, muitos desses materiais espalharam pela atmosfera, precipitaram, caíram no solo, contaminando a água e os alimentos no solo. E as pessoas que entraram em contato com alimentos, com a água, com material radioativo, começaram a ingerir material radioativo para dentro do corpo, causando vários problemas e levando muitos à morte por contaminação com material radioativo. Certo? E aí que é o que eu quero te chamar a atenção. Porque a maior parte, então, dos livros e apostila vão falar para você que tem bário e criptônio como produto. Mas não é apenas esses dois átomos. Outros átomos também podem ser gerados no processo. Uma historinha famosa que já apareceu quase todo vestibular é sobre o estrôncio 90, que é produto dessa reação. O estrôncio 90 é um elemento altamente radioativo que substitui o cálcio na estrutura óssea, causando vários problemas. Tá? Então outros elementos podem ser gerados. Olha essa imagem aqui, ó. Olha essa aqui, ó, um processo de fissão, e aí eu tô te mostrando aqui, ó, a fissão do urânio 235, que é o urânio físsil, gerando aqui, ó, césio 140 e o rubídio 92. Então, o que tem acontecido? Fica esperto nessa condição. É que outros vestibulares estão mostrando para nós outros produtos da fissão nuclear. Estão fugindo do exemplo travado no livro, que é o bário e criptônio. Então, outros elementos podem ser gerados. E a gente não tem que decorar qual elemento é gerado. Não precisa. A gente precisa classificar a reação. E a gente classifica e identifica a reação por nêutron atingindo urânio. Se tiver um nêutron atingindo urânio, é processo de fissão. Qual é o objetivo disso? Geração de energia. É gerar energia, esse é o objetivo, tá? A fissão, hoje, o principal motivo que a gente estuda, aplica e trabalha com urânio é para geração de energia. Tá certo? Aqui no cantinho tem uma imagem de Fukushima, olha só, né? Os reatores que sofreram a explosão pós aquele tsunami que aconteceu ali naquela região. E até hoje, os moradores de Fukushima não puderam voltar ainda para as suas casas, as suas residências ali. E por que eles não puderam voltar para lá? Porque a atmosfera ali na região de Fukushima ainda tem muito césio radioativo espalhado na atmosfera. E aí, em alguns lugares, em cidades mais próximas, eles colocaram detectores de radiação na atmosfera, para que, se você estiver andando na rua e tudo mais, e aumentou o nível de radiação da atmosfera, esse detector ele dispara um alarme para avisar para você entrar numa região fechada, tá? Porque ali pode estar passando sobre aquela região uma nuvem de césio radioativo, certo? Que fica pairando aquela região, certo? Então, isso é um dos problemas que impede ainda o pessoal voltar para suas casas na região de Fukushima. Tem uma nuvem de material radioativo ainda por cima da cidade que não sai de lá. Né? E às vezes o pessoal fica assim, mas por que não sai? Né? Porque Fukushima é uma região litorânea. Por que essas massas de ar já não espalharam o material radioativo para o oceano e tal? Não sai. Então a movimentação de massas de ar, diferença de pressão, né, com as camadas de gases,
não dissipou a quantidade de césio radioativo presente na atmosfera, certo? Então, por isso que lá, ao redor da usina e na cidade de Fukushima, que fica mais ou menos uns 3, 5 quilômetros dessa região, está inabitável hoje. Tudo bem? Então, não esqueça dessa condição. Pensar em armamento nuclear, a fissão, ela não mata só por causa da energia, da onda de choque liberada. Mas o grande problema é o espalhamento de produtos da fissão. Os produtos da fissão sempre são radioativos. E aí você já sabe, né, quais são os efeitos que a radioatividade pode ter no organismo e como isso pode nos afetar de maneira negativa. Ok? Mas, então vamos descartar a energia nuclear, Rafael? É isso que nós vamos fazer? Não, não. E aí o que os cientistas têm buscado? Alternativas, né? E a alternativa que chamou muita atenção é sobre a fusão nuclear, certo? O homem conseguiu realizar a façanha de realizar a fusão nuclear aqui no ambiente terrestre e manter essa energia estabilizada por alguns intervalos de tempo, para depois converter essa energia na forma de calor em eletricidade, certo? Os primeiros a fazer isso foram os alemães, né? Eles conseguiram fazer um reator de fusão nuclear chamado Wildenstein Stellarator, que é um gerador de estrelas que consegue gerar um plasma energético que chega à temperatura solar. Certo? Porque hoje falar de fusão, então lembre-se também, importante, hein? Fusão nuclear é a realidade onde? No Sol. Certo? No Sol. No nosso ambiente terrestre, nós temos alguma usina de fusão nuclear? Não temos. Não temos nenhum reator que gere energia hoje por fusão nuclear. A fusão nuclear é um estudo que os alemães conseguiram fazer em 2014 para 2015, certo? A China divulgou, né, no início desse ano que conseguiu fazer um reator que a temperatura supera a temperatura solar, né, do plasma que eles conseguiram. Então, outros países estão investindo pesado nessa reação de fusão nuclear. E por quê? Porque ela é uma fonte totalmente limpa de energia. Ela é limpa. A fissão nuclear não é limpa. Cuidado, tá? Ela não é limpa e não é renovável. Por quê? Porque a gente usa urânio para fazer a fissão. Certo? Rafa, no Brasil tem urânio? Tem. Não se esqueça, nós temos a 6ª maior jazida de urânio no planeta. Então, por isso que vê-se um potencial energético nuclear no Brasil, porque a gente tem muito combustível nuclear. Mas por que não investe, então? Porque já é classificada a energia nuclear uma forma de energia ultrapassada. Certo? É ultrapassada. Agora, a novidade é trabalhar com a fusão nuclear. É fazer o quê? Fazer a colisão de átomos de deutério e trítio. Olha aqui, ó. O que é o deutério? Deutério é o hidrogênio de massa 2. O que é o trítio? Trítio é o hidrogênio de massa 3. Beleza? E essa é a representação mais utilizada para falar do processo de fusão nuclear, a reação que acontece no Sol. É o deutério reagindo com o hidrogênio para formar o quê? Hélio. Para formar átomo de hélio com 2 prótons e 2 nêutrons no núcleo. E essa é a grande vantagem. Por isso que a fusão nuclear, ela sempre foi um sonho dos cientistas. Por quê? Porque a fusão nuclear libera uma grande quantidade de energia, maior do que a fissão nuclear, e além disso, né, o processo de fusão nuclear gera como único produto o hélio. E o hélio é um gás nobre. Como ele é um gás nobre, ele não causa nenhuma interferência química com nenhum componente do ambiente, nem aos nossos corpos, ao nosso organismo, nada. É um gás nobre, inerte. Então ele não causa mal a nada nem ninguém. Então, quando a gente faz a fusão nuclear, ela é promissora por causa disso. É energia totalmente limpa, certo? Energia totalmente limpa para esse processo, então, ser pesquisado, trabalhado e se tornar realidade. Tudo bem? Então não esqueça essa discussão da energia nuclear, certo? Os aspectos de fissão e fusão, isso aí tem que estar afiado na ponta da língua. Não esquecendo disso então, tá bom? Fusão nuclear ainda está experimental, certo? Mas países já estão prometendo para 2035, 2040, já colocar em funcionamento os primeiros reatores de fusão nuclear, tá? Eles vão gastar menos reagentes, gerando energia muito maior do que o processo de fissão nuclear, tá?
Vários filmes já comentaram, já falaram sobre o sonho de atingir, né, esse fenômeno, esse processo de geração de energia. E nós estamos nos aproximando dele. Beleza? Então, esse aspecto aqui importante da radioatividade para você discutir. E aqui uma outra questão importante do Enem, para a gente associar aqui também uma discussão interessante, que às vezes a gente acha que é restrito só à radioatividade e não é. Olha aqui, acompanha comigo essa questão, olha o que ela fala. A sacarase ou invertase é uma enzima que atua no intestino humano, hidrolisando o disacarídeo sacarose, nos monossacarídeos glicose e frutose. Em um estudo cinético de reação de hidrólise da sacarose, que é o C12H22O11, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Observou-se que a cada 100 minutos de reação, olha esse detalhe, a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida pela metade. Qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. Qualquer que fosse escolhido o tempo inicial, quando você faz a partir dali a análise de 100 minutos, a concentração cai pela metade. Beleza. Aí ele fala, as massas molares dos elementos hidrogênio, carbono e oxigênio são iguais a 1, 12 e 16 gramas por mol, respectivamente. Aí ele joga a pergunta, comanda a questão. Qual é a concentração da sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise? Vixe! Qual a concentração da sacarose depois de 400 minutos dessa preparação, dessa reação de hidrólise? E aí o que acontece aqui agora? Quando a gente vê essa situação que ele fala que a cada 100 minutos nós temos a redução da concentração pela metade, o que a gente lembra disso? Que solução? Fala, Rafa do céu, soluções têm isso? Não. A gente não discute isso em soluções, a gente discute isso em radioatividade, que é o famoso tempo de meia-vida. Lembra disso? O que é o tempo de meia-vida? Vamos lembrar? Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a massa ou o nível de radiação do material reduza pela metade. Então a gente aprende isso na radioatividade, que o tempo de meia-vida surge como parâmetro, então, para a gente poder associar essa relação de tempo e quantidade de material, certo? Tempo e quantidade de material ainda presente na radioatividade. Só que em algumas reações químicas e principalmente em fármacos, o tempo de meia-vida é um fator importantíssimo na cinética que nós temos, bioquímica do nosso corpo. Então, não se esqueça que tempo de meia-vida não é um aspecto restrito à radioatividade. Ele pode ser aplicado em outras condições, como essa do exercício ou, na vida real, quando a gente trabalha mesmo com medicamentos. Então, às vezes você pega a mula de algum medicamento, ele fala sobre a cinética da reação, certo? E é por isso que alguns medicamentos a gente tem que tomar de 8 em 8 horas, alguns medicamentos a gente tem que tomar de 12 em 12. Antibióticos é muito importante a gente observar. Os professores de biologia sempre alertam, né? Fala, gente, outros medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos, beleza, tranquilo. Antibiótico você tem que tomar cuidado. Não pode furar o horário. Se ele passar que é de 12 em 12 horas, tem que ser 12 em 12 horas. Por causa disso. Porque ele tem uma cinética de decaimento que a concentração vai diminuindo num certo intervalo de tempo. Beleza? Mas vamos resolver esse exercício aqui e a gente lembra mais depois da meia-vida. Então vamos lá. O que a gente tem então aqui nessa condição? Então, o primeiro passo para a resolução desse exercício é calcular a massa molar, né? Porque ele fala que tem uma quantidade aí de 171 gramas, né? Que ele vai preparar desse açúcar na solução. Então, aqui nós temos o cálculo da massa molar da sacarose. E aí é um detalhe muito presente no Enem. O que você tem certeza que vai aparecer no Enem? Relação de cálculo da massa molar, relação de conversão de unidades. Grama para quilograma, certo? Mililitro para litro, certo? Então essas conversõezinhas em soluções você sempre pode esperar certeza que vai aparecer. Então aqui eu tenho a massa molar da sacarose, C12H22O11, então peguei 12 carbonos multiplicado por 12, que é a massa do carbono, 22 hidrogênios multiplicado pela massa do hidrogênio, que é 1, e oxigênio 11 vezes 16, que é a massa molar. Você lembra que o Enem não traz tabela periódica, né? Então por isso que ele fornece o dado da massa molar. Em algumas condições em cálculo estequiométrico, ele já dá a massa molar calculada para você, certo? Aqui a gente teve que gastar um tempo para fazer esse cálculo, perfeito?
Segundo passo, agora que eu encontrei essa quantidade, né, de massa molar para sacarose, agora eu vou calcular a concentração, porque ele quer saber a concentração após 400 minutos. Como é que eu vou calcular a concentração? Você pode armar um sistema de regrinha de 3. Aqui eu coloquei tudo nessa formulinha já para fazer uma coisa mais rápida, né? O que eu peguei? Ó, a massa que ele forneceu no enunciado, 171 gramas, dividido pela massa molar. Porque quando a gente pega massa dividido pela massa molar, corta 1 grama com grama e sobra mol. Beleza? Então, eu vou cortar o grama com grama, vai sobrar mol. E aqui, ó, eu já estou pegando essa relação e dividindo por 0,5 ml, pelo volume, né? Pelo volume, que ele fala que é 500 ml, mas não se esqueça, né? A concentração em mol por litro. Então, no cálculo da concentração, eu tenho que pegar o volume e converter ele aqui para litro, tá? Ele deu 500 ml, passei para 0,5 litros. E chegamos aqui, ó, nessa relação de 1 mol por litro. Então, um cálculo, né, uma continha que não é muito difícil da gente fazer isso aqui não. Tá? Então, algumas questões têm um cálculo matemático mais pesado, um negócio mais complicado? Sim. Tem algumas questões mais elaboradas, mas outras, os cálculos, apesar dos números serem grandes, assustar a gente, no final ele beira a um número inteiro. Perfeito. Mas o que eu fiz então? Achei a concentração. Agora eu vou ter que pensar nos 400 minutos. E como é que eu vou fazer isso? Olha aqui o último passo então. Então, após isso, eu vou pegar lá o cálculo da concentração após 400 minutos, sabendo que a meia-vida é de 100 minutos. Então, ó, você viu que lá no texto não tem nada falando de meia-vida. Eu já coloquei aqui para você, ó, já fazendo associação com o tempo de meia-vida, certo? O tempo de meia-vida é de 100 minutos. Ou seja, a cada 100 minutos a concentração reduz pela metade. Perfeito? E aí eu fiz aqui ó, um passo a passo do raciocínio. Então, como é que fez? Ele fala que a partir de qualquer valor da concentração, após 100 minutos cai pela metade. Então, a concentração que nós calculamos foi 1 mol por litro. Perfeito. Passou 100 minutos, então teremos meio mol. Beleza? Então, após 100 minutos. Ah, mas aí eu tenho meio mol. E se passar mais 100 minutos desse meio mol? Teremos a metade, 0,25. Então, já deu 200 minutos. 0,25, passou mais 100 minutos, temos 0,125, a metade, certo? Em 300 minutos. E por último, né, 0,125, após mais 100 minutos, temos 0,0625. Ou seja, após ó, 100, 200, 300, 400 minutos, a concentração vai ter esse valor, ó, 6,25 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Ok? Essa é a relação da concentração, tá vendo? Então, por que esse exercício ele é interessante? Porque ele vem quebrar os modelos de exercício que a gente tem. Meia-vida, a gente discute, acha exercício só na radioatividade, né? Mas não, em soluções, na bioquímica, na cinética química, da farmacologia, certo? Envolve esse conceito. É importante para a gente entender isso aqui nos processos enzimáticos, tá? Do que está acontecendo com a concentração de alguns reagentes ao longo do tempo. Perfeito? E lembrando mais umas características aqui desse tempo de meia-vida, para a gente caminhar aqui para o final, o que a gente tem que lembrar dessa meia-vida? Então aqui, ó, um gráfico de meia-vida para você. Certo? Que aqui o gráfico de meia-vida padrão, né? Ele vai trazer a porcentagem de átomos restantes, certo? Pelo intervalo de tempo. E aqui eu peguei um gráfico genérico que ele está fazendo a marcação aqui em segundos, ok? O tempo de meia-vida, ele é característico de cada material e de cada processo. Tá certo? Então, nesse caso desse exercício, o processo enzimático, fez-se o cálculo e chegou-se na determinação de 100 minutos. Pronto. Mas quando a gente pensa em outro processo, nem sempre vai ser 100 minutos. Né? Cada processo ele tem uma característica individual. A mesma coisa acontece na radioatividade. O tempo de meia-vida, por exemplo, do césio 137 é de 30 anos. Tá? Do iodo radioativo é de 5 dias. Então, cada elemento tem o seu tempo de meia-vida bem definido e bem determinado. Tá? A determinação dele é matemática, por uma função exponencial que tem essa característica de gráfico. Então, essa característica que você não pode esquecer quando a gente fala da meia-vida, tá? Que o gráfico ele tem um formato hiperbólico, porque é de uma função exponencial. Tá? E o gráfico hiperbólico que vem de uma função exponencial, qual que é a característica importante dele? A característica importante é que ele vai começar com um ponto máximo no eixo y, certo? E ele vai decaindo
tendendo a zero, tendendo ao eixo X, porque ele sempre vai reduzindo pela metade, sempre a metade, a metade, a metade. Então essa é uma tendência que vai acontecer com ele, perfeito? Ele nunca vai chegar a zero, certo? Por isso que a gente fala que o tempo de meia-vida é um tempo teórico que se aproxima em muito do nosso tempo real, porque na vida real, a massa do material, a porcentagem de átomos, ela vai chegar a zero. Então vai chegar uma hora que o material radioativo ele vai parar de emitir radiação porque ele já se transformou em outro e pronto, e acabou, certo? Agora, nesse tipo de gráfico, na função exponencial, isso não vai acontecer, porque sempre vai ser a redução da metade, da metade, da metade, da metade, da metade, beleza? E para encontrar a meia-vida, o que a gente faz? Sempre você vai olhar o ponto máximo que está marcado no eixo Y, perfeito? E ver quanto que a massa ou a porcentagem, ele fala também do nível de radiação, né? Ele vai reduzir pela metade, beleza? Aqui, quando ele reduz a metade, então se aqui eu tenho 100, reduziu a metade 50, aqui eu encontro a meia-vida. Então, nesse processo genérico, a meia-vida equivale a 12 segundos, certo? Por quê? Porque foi o tempo em que eu observei a redução da metade da massa ou do nível de radiação do material. Beleza? Fael, existe algum procedimento para a gente poder acelerar o tempo de meia-vida de um material? Não tem jeito, né? Então, por exemplo, o urânio radioativo, que tem um tempo de meia-vida de 2,4 bilhões de anos, a gente não pode fazer nada para acelerar esse processo. Qual que seria o objetivo de acelerar a meia-vida de um material radioativo? Forçar ele a deixar de ser radioativo mais rapidamente, forçar ele a sofrer desintegrações radioativas para ele se transformar num átomo estável que para de emitir radiação. Então esse seria o objetivo, entendeu? E não existe nenhum processo artificial que a gente consiga fazer isso. Então, por exemplo, a região de Chernobyl que vazou muito material radioativo, ela estará inabitada pelo resto da nossa geração e outras gerações vindouras. Então aquela região é uma região que nunca mais nós teremos acesso com ela com segurança, tá? Mas aí a gente pode perguntar, fala assim, Rafinha, mas espera aí. Então tá, Chernobyl foi lá, tá lá com urânio, né? Explodiu o urânio, causou aquela coisa toda. Mas e Hiroshima e Nagasaki? Em Hiroshima e Nagasaki não foi a bomba de urânio que explodiu? Foi. Ah, mas lá a cidade já está reconstruída, ó. Por quê? Porque lá a quantidade de material urânio que vazou para a explosão foi pequeno comparado ao vazamento da usina de Chernobyl, certo? O urânio utilizado nas bombas, ele sofreu fissão e transformou em outros materiais radioativos mais leves com um tempo de meia-vida menor. Então lá o nível de radiação hoje ele é praticamente zero. Agora em Chernobyl não. Chernobyl nós tivemos uma grande quantidade de urânio radioativo que se espalhou na região, certo? E esse urânio tem um tempo de meia-vida muito longo e a gente não consegue fazer nada para acelerar o processo. E o contrário, Rafa, dá para retardar o processo? Né? Então, por exemplo, aqui esse é um radiofármaco, eu estou fazendo um remédio radioativo, né? E que o tempo dele de meia-vida é 12 segundos, mas eu preciso que fosse maior, certo? O intervalo de existência dele para eu poder usar como remédio e tal. Dá para a gente fazer isso? Então, o tempo de meia-vida 12 segundos, a gente retardar para ele ser de 1 hora, também não conseguimos. O tempo de meia-vida a gente não consegue alterar, não conseguimos acelerar e nem retardar o tempo de meia-vida. Ele é característica de um material, certo? Cada elemento, cada reação química tem esse valor que é determinado. Teoricamente é possível fazer a determinação teórica, né? Por gráficos, por funções exponenciais que nos ajudam a entender esse processo, tá? Que acontece com os materiais. E mais uma vez, então, frisando, radioativos e não radioativos. Processos enzimáticos, reações químicas também podem ser associados ao tempo de meia-vida. Tudo bem? Então é isso, galera. Chegando ao final, então, dessas dicas aqui importantes aqui para você da radioatividade, certo? As associações com energia nuclear e reações químicas. E não se esqueça, né, de ficar sempre afiado na parte de cálculos, soluções, cálculo estequiométrico, estequiometria, sempre são aspectos muito explorados pelo Enem e que são questões muito valorosas para você, principalmente aquele que quer um curso mais concorrido, uma universidade mais concorrida, é a questão que faz o diferencial. Beleza? No mais, uma excelente prova para vocês. Beijo gigante, até breve, fui!